Agora, Rony, tem um detalhe nesse processo da criação da comunidade. A gente leva para o ambiente digital as virtudes e também os vícios que a gente desenvolveu. Vou colocar aqui entre muitas aspas, eu sei que eles odeiam quando a gente diz assim, mas no mundo real. Aí eu uso o termo técnico que eles gostam, que é o mundo físico. Melhorou? Aí você fala mundo real, eles falam, não, real, não. Vícios e virtudes para lá. A gente vê isso nas redes sociais, ele citou os sites, etc. Há um problema nessa conversão. Como que isso tem sido combatido? Qual é o melhor caminho? E o que você observa nessa transição? Legal. Bom dia a todos. Parabéns pelo evento, extremamente relevante. Eu li há um mês atrás um post, uma matéria interessante falando dessa geração que eu me incluo, que eu nasci em 1980. Então, eu sou a geração Ximenion, né? Ou seja, a geração que não é nativo digital, mas que acompanhou toda essa evolução para a migração do digital. E por que eu falo isso? Eu sou de uma geração que, quando eu ia correr, eu colocava aquele Walkman amarelo e corria com aquele Walkman e corria meio que fazendo halter, de tão pesado que era, né? O telefone servia para ligar, o relógio servia para marcar a hora, a câmera fotográfica servia para fotografar. E por que eu estou falando isso? Porque cada dispositivo tinha uma finalidade. Ninguém lia aquele manual daqueles dispositivos todos. Isso nunca foi lido. Mas era fácil manusear. Você apertava play, tocava a música. Você punha para frente, a música para trás. Se o REC estivesse quebrado, você pegava uma caneta Bic e rebobinava fazendo assim, cara. E hoje em dia, um dos principais desafios é tantas aplicações e tantos dispositivos fazendo tantas coisas, ou seja, um smartphone, né? Será que a gente consegue compreender, de fato, todas as possibilidades existentes, que são infinitas em relação às aplicações existentes? Então, primeiro ponto, transparência e informação. As empresas de dispositivos e as empresas de aplicações, e eu estou falando de hardware e software, cada vez mais precisam ser cobradas em relação à transparência de todas as funcionalidades que existem, porque se exploradas de forma correta, se você sabe utilizar um Facebook, se você sabe utilizar um Instagram, se você sabe utilizar e explorar todas as funcionalidades, você consegue mitigar bastante os riscos. Uma outra questão super relevante é que nós sempre falamos, nós vivemos a sociedade da informação, mas não significa que nós vivemos a sociedade do conhecimento. Informação não é conhecimento. Às vezes, muita informação gera desinformação. E aí eu vou muito no sentido que a Marta comentou sobre a relevância de termos uma curadoria, de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento educacional. E isso é um papel extremamente relevante das escolas em conseguir demonstrar, primeiro eu vou falar das escolas, depois eu vou falar dentro de casa, fontes de informação que sejam criteriosamente avaliadas de acordo com a idade, sem prejuízo de, aos poucos, soltar aí as crianças para o mundo da internet como um todo. Mas um ponto de reflexão, chegando à sua resposta, é o seguinte: se a gente faz uma pergunta, se alguém matou aqui uma pessoa, obviamente que ninguém vai levantar a mão e vai falar que não. Se a gente faz uma pergunta aqui, alguém já baixou uma música sem pagar direitos autorais por essa música? Provavelmente muitas pessoas diriam que sim. Alguém aqui já se passou numa situação que extrapolou os limites da liberdade de expressão e acabou ofendendo alguém, etc? Também provavelmente sim. E aí a questão é a seguinte: por que alguém deixa de matar uma pessoa? Muitas vezes não é porque existe um crime, eu vou ter medo de ir para a cadeia. São nossos freios morais. Eu não mato uma pessoa porque eu sei da aflição, eu sei da dor que isso vai causar. Ou seja, quando a gente se vê em situações dentro da internet como um todo, de ofensas, de cyberbullying, de ilícitos graves, realmente, qual que é a grande questão? Muitas vezes, os usuários não têm noção do potencial lesivo das suas condutas. Porque se tivessem noção... É um empoderamento pelo avatar, né? Estou escondido aqui, posso fazer tudo. E qual que é a questão? Eu ainda confio muito no ser humano. Eu acredito muito no ser humano. Eu acho que todos esses agressores, se eles conseguissem visualizar todo o potencial lesivo das suas condutas, boa parte dessas condutas, elas efetivamente não seriam praticadas. E aí vem um ponto extremamente relevante. A gente tem vários casos de cyberbullying, de revenge porn, casos envolvendo racismo. Ou seja, pessoas que não imaginam que colocar algo na internet seria como qualquer conversa que você tem com qualquer pessoa num ambiente físico ou por telefone estivesse sendo gravada. Imaginem só vocês hoje se vocês descobrissem
que todas as conversas que vocês tiveram com todas as pessoas, desde que vocês aprenderam a falar, se elas tivessem sido gravadas e estivessem no repositório, alguém aqui se sentiria tranquilo? Provavelmente não. E por quê? Porque a gente só abre mão daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acha para quem a gente confia. Pouquíssimas pessoas nos conhecem tão bem que sabem quando a gente está fazendo uma piada, sabem quando a gente está brincando, sério, etc. Quando você coloca isso na internet, você tem uma exposição automática do seu pensamento para o mundo inteiro. E isso gera reflexos sociais e, muitas vezes, reflexos jurídicos. E isso pode prejudicar tanto a vida da pessoa que está ofendendo, como a vida das pessoas que estão sendo ofendidas. Ou seja, precisamos parar, precisamos pensar. E aí vem um papel fundamental dentro de casa, porque educação começa dentro de casa, seja offline, seja online. Os pais precisam passar a experiência de vida que têm e os filhos precisam dialogar com os pais em relação ao conhecimento da tecnologia. E essa interação e essa relação de transparência entre pais e filhos é que vai trazer um futuro melhor para a sociedade digital, na minha opinião.